Então, Alisson, seja bem-vindo. Nossa primeira temporada do Gerência Cast. Quero agradecer a sua presença, você ter aceitado o nosso convite. Pessoal, o Alisson está aqui para dividir um pouquinho da história de vida dele, de como ele coordena todo o processo da empresa, que, cara, teve um boom aí, né? Foi muito legal. Eu sou, como é que eu falo? Posso dizer que eu acompanhei uma boa parte. Autoridade, pode falar com autoridade. E foi muito legal. Acho que você tem autoridade para contar um pouquinho para nós, assim, ó, do que a gente pode fazer pra gente conseguir ter esse tipo de crescimento também. Então a galera que nos assiste são pequenos e médios empresários que passam pelos mesmos desafios que a gente passa, que sabe aqueles dias que a gente pensa em largar tudo, chutar o balde, ou não são poucos, aquele dia que a gente fala assim, será que eu tomei a decisão certa, né? Passa na cabeça de qualquer um e é super normal, né? Super normal. Então, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho da sua empresa e a gente começa lá contando a história do Alisson para inspirar outras pessoas. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Sinto muito lisonjeado com isso. E é bom ter você aqui. Muito obrigado. Então vamos lá. A nossa empresa, né, começou 12 anos atrás. Na época iniciou eu e mais uns sócios. A gente era funcionário de uma determinada empresa aqui de Rondonópolis e saímos, desentendemos lá. Até então a gente não tinha nem ideia de abrir empresa. Sim. E na época eu fiquei recebendo uns 6 meses de seguro e falei, vamos abrir uma empresa. Eu tinha outras oportunidades, né, de algum, falei, não, vamos arriscar. Tinha 20 anos, se eu não me engano, 20 anos. Falei, mas você sempre teve essa veia empreendedora? Como é que era quando você foi assim, mais jovem? Então, eu tive 2 serviços. Um era lavar carro e polir, que eu fazia. Ah, por isso que você gosta de carro, então tá explicado. Eu lavava e polia carro. Aí nessa época, voltando um pouquinho rapidinho, nessa época eu já falei, não, eu aprendi o serviço, falei, não, agora eu vou comprar uma politriz pra mim e eu vou pegar o serviço. Eu não vou trabalhar mais, ganhando você ganhava R$200 por mês naquela época. Nossa! Não, e uma lavada do carro que a gente cobrava lavar e polir já era 200. Falei, só fazer um por mês já tô ganhando igual. Só que aí não deu certo ali, eu arrumei outro serviço em outra área. Já deu o primeiro tombo já deu ali, isso. Né? Aí foi o meu primeiro serviço de carteira assinada. Aí ali eu tirei minha habilitação, fiz alguns treinamentos, aprendizagem de 4 anos daquilo que a gente estava praticando. Era uma empresa do quê? Um ramo de embalagem, né? Distribuidoras de embalagem. Começou lá, ali que começou tudo. Ali que começou tudo, ali onde eu aprendi, no ramo de embalagens mesmo. Eu acho que eu não falei, né, gente, mas o Alisson tem uma empresa de embalagens. Então, assim, já começou ali. Já começou ali. Então, foi meu primeiro emprego mesmo, de carteira assinada, já foi nessa empresa. Trabalhei por 4 anos, 4 anos e meio ali. E aí, desentendemos alguma coisinha e eu falei, agora chega, vou abrir a minha. Eu sou novo, se não dá certo, eu tenho tempo de voltar e recuperar o que foi perdido, né? Legal. Então, a gente saiu, eu e outro rapaz dessa mesma empresa e montamos lá na Vila Olinda, um comercinho, acho que dava 3 por 5, 15, uns 20 metros quadrados ali, um banheiro. E começamos, trabalhando na época, Fran. Tinha que pegar dinheiro emprestado com alguém para comprar mercadoria, para chegar e vender e pagar. Passava o óleo de peroba lá e falei, e aí, você me empresta uma grana, né? Peguei cheques emprestados, olha, peço cheque, que as indústrias vendiam por cheque, né? Sim. E eu falei, empresta cheque aí, dá tempo de eu vender. E esses investidores iniciais aí foram amigos, foram parentes? Foram parentes, exatamente. Que legal. E aí ali começamos um pequeno sonho, né? Um pequeno, e com muito trabalho mesmo. Na época, muito desafio, sem sistema, né? Tudo manual, aquela época, e muito trabalho. E sempre foi uma atividade que ela tem muito estoque e volume, né? Muito estoque e volume. Fazer aquilo no manual deveria ser muito trabalhoso. É muito trabalhoso, porque assim, não tinha tanto venda, então acaba, né? Mas se fosse hoje seria impossível você trabalhar, nem com a máquina hoje dá conta, imagina o manual. Então era muito trabalhoso, nós não tínhamos nenhum funcionário, era só eu e o meu sócio mesmo, né? Trabalhamos assim mais ou menos 1 ano e na época ainda eu falei para ele, olha, a gente tem 6 meses de seguro-desemprego, você tem que viver com 6 meses de seguro e eu também, não vai tirar R$1 da empresa. A empresa vai ser para si reinvestir. E nesse sentido a gente foi. E aí foi criando caminho, mas depois a gente alugou alguma coisa maior, depois entrou um terceiro sócio. Olha aí. Olha só. Ele investiu
na época, ter uma grana boa, né? Uhum. E entrou. Aí a gente fomos lá pro centro, já bem grande, já em outro um pouquinho melhor que a gente iniciamos, já tinha carro para fazer entrega, já tinha motos, a gente iniciou... Já estava em outro patamar, né? Já tinha melhorado assim uns 30% já. Já conseguia fazer retirada, né, dos sócios, e entrou esse terceiro sócio. E aí onde deu mais um up pra gente, né? Ele veio de uma empresa muito grande, onde a gente conseguiu vender para aquelas empresas, onde ele era uma fazenda muito grande que tinha aqui, né, na região. Trouxe um cliente muito bom pra gente, pelo conhecimento que ele tinha, e a gente fomos. Passado mais uns dias, o primeiro que eu comecei saiu. Olha aí. Saiu, a gente desentendemos alguma coisinha, falei, não, melhor sair, pagamos a parte dele, ficou eu e o último que entrou. Olha só, não tinha nem previsão, como é que... Cara, e é pra gente ver assim, o negócio ele é assim, né? É muita mudança. Isso é mudança necessária. As pessoas têm momentos diferentes, às vezes os objetivos das pessoas mudam. Mudam, exatamente isso aí. A gente não pode moldar em um único sentido. Sim. Principalmente no comércio. O comércio, ele tá te oferecendo oportunidade, desafio toda hora. Tem que ser flexível. Tem que ser flexível. É muito negócio. Aí, nessa época, entrou esse terceiro sócio, o primeiro tinha saído, e a gente seguiu junto mais 1 ano e meio. Mas eu tinha um desafio muito grande com ele. Nós dava super certo. Ele, da minha igreja, a gente conhecia há muito tempo. Aí eu falei, não, ele tava querendo parar, porque ele era bem mais, ele tinha uns 20 anos velho que eu na época, né? Hoje também. Mas ele, bem mais velho, ele falou, não, vamos fazer devagarzinho, sossegada. E eu naquele ritmo, não, eu quero mais. Frenético. Aí certo dia eu cheguei na minha esposa, se eu não me engano ela estava grávida. Eu falei, ó, a partir de semana que vem não quero mais sócio, só eu sozinho na empresa. Ela assustou, assim, sentada, chega, deu uma... Então, nessa época a gente já se conhecia, então. Não, pouco depois que eu separei da sociedade. Quando eu te conheci, eu achei que ela não tinha o segundo ainda. Não, isso não é pelo primeiro filho ainda mesmo. Ah, tá, do primeiro. Primeiro filho, isso. E aí, eu pensei assim, o que eu vou fazer pra mim separar de boa, pra não... Sim, pra não fechar a porta. Não fechar a porta e nem nada, continuar. Eu falei, eu vou pagar um valor alto na venda, quem comprar, e vou oferecer para ele escolher. Ou ele compra minha parte por esse valor, ou ele me vende, porque aí ele escolhe o valor é esse. Aí eu peguei um valor alto mesmo na época, porque eu sabia que ele ia vender, né? Eu sabia que ele ia. Tinha uma velha, eu falei, ele não vai querer tocar isso, que ele vai vender. Ele já tinha dado sinais, né? Não, quero parar e tal. Isso para mais ou menos, acredito, uns 8, meu menino tá, uns 8, 9 anos atrás. Naquela época eu paguei para ele 170 mil reais. Naquela época. Era muito dinheiro. Muito. Com uma empresa pequena que a gente ainda estava, entendeu? Falei, ó, o valor é 170 mil. Ou você compra ou vende. Gente, você tem uns dias aí. E aí ele pensou. Não, Alisson, pode ficar com a empresa, eu estou saindo. Eu até queria continuar, mas... Você prefere sair? Melhor sair assim do que de outra maneira. Verdade. Fizemos tudo, o contrato certinho, e ele saiu e eu fiquei sozinho. Um novo desafio, porque eu tirei todo o caixa da empresa, passei para ele para pagar a parte dele e adquiri outra dívida, que eu fiz cheque, falei, ó, vou fazer cheque do restante aqui. Ou seja, eu tinha... Coragem nunca faltou. Nunca faltou. Se faltar coragem. Se fosse hoje, eu não fazia. A gente vai tendo mais coisa a perder, né? A gente fala, nossa, vai chegando uma idade e você fala assim, olha, ainda bem que eu fiz lá, porque se fosse hoje, não fazia. Mas é um contexto completamente diferente, né? Exato. Mas desde o início da história foi corajoso, né? Desde que, vou comprar lá como é que chama? Não é lixadeira que fala, é? É uma politriz. Uma politriz. Eu tenho até hoje em casa. Olha aí, vou comprar uma politriz e vou tocar o barco aqui sozinho. Cara, coragem. É coragem, não pode faltar. Para quem quer empreender, a coragem tem que dar a cara a tapa toda hora. Verdade. E aí eu fiz esse compromisso com ele, um cheque, se não me engano foi 6 cheques, tudo contrato certinho. Ele saiu e eu peguei. Falei, agora eu vou enxugar de novo, né? Até eu pagar isso aí. E fui trabalhar. Na época eu já tinha uns 3, 4 funcionários, né? Não era eu sozinho mais. E aí fui pra cima. Aí logo eu paguei ele, investi, comprei terreno, construí... Estou resumindo bastante aqui, né? As coisas foram acontecendo, que a gente trabalhou muito. Fomos comprando novos veículos, novos
novos motos. O que você acha assim que foi fundamental para que vocês tivessem esse sucesso, que vocês tivessem crescimento? Porque acho que é um dos maiores desafios quando a gente pensa em comércio. Cara, como é que eu vou fazer isso aqui crescer de forma exponencial? O que você acredita que foi fundamental para ter esse crescimento? O conhecimento mesmo. Conhecimento entre cliente, entre valores de conquista, todo o conhecimento. E amizade não. O meu ciclo de relacionamento era muito bom com os clientes, desde a loja lá. Eu era o vendedor que mais vendia, então eu tinha um ciclo muito bom com meus clientes. E depois eles conseguiram ficar comigo. Então o conhecimento que eu tinha na minha área, que eu tenho de hoje, mais a amizade muito forte, para mim, no meu caso, foi muito determinante. Muito determinante. Já fazia relacionamento, fazer relacionamento. Negócio aqui, um negócio lá, e cliente pra aqui, cliente pra lá. E um vai indicando o outro, né? Aí você tá Quando você faz um bom atendimento, uma boa entrega, um indica o outro, daqui a pouquinho você fez. A gente consegue abrir muito cliente e perder muito pouco. Porque eu tenho um cliente, desde hoje, até hoje, minha empresa está com 12 anos, que compra comigo desde o dia que eu abri. Cara, que legal. Não pergunta preço, não pergunta nada, eles compram comigo. Manda pra cá. Manda pra cá. E quando eles não acham algo na cidade, ou acham com preço, compra pra nós. E eu tenho que correr atrás e comprar. Se virar. Conseguir o preço. Conseguir o preço e atender eles. Cara, essa relação de confiança é relação legal. De confiança. Muito legal mesmo. O que você vê assim, ó, que você deu umas escorregadas, que você fala, cara, isso aqui eu tinha que ter feito diferente. Não de arrependimento, mas assim, de erro que a gente comete mesmo por falta de experiência. O que eu escorreguei? É que depois que o meu sócio saiu, aí foi a época que eu conheci você e fui fazer o treinamento. No treinamento, a parte que eu mais apanhei foi não confiar nas pessoas. Eu queria centralizar tudo em mim. Essa parte, se fosse hoje, eu mudaria. Desde o início, eu ia dividir função. Na época que eu comprava, eu vendia, eu tinha que dar entrada, eu tinha que ir no banco, eu tinha que fazer tudo. Eu não confiava em ninguém. Então, acho que essa parte pesou Ainda muito bem que você teve a Vanusa, né? Que pelo menos nela, que ela cuidava da parte financeira, né? Eu digo assim, que eu não entreguei o que eu sabia. Eles me tomaram. E chegava nota, assim, aí tinha uma pia de nota, assim. E eu não tinha tempo mais para lançar aquelas notas, porque eu estava envolvido com outras coisas, né? E aí começava a vencer boleto ali. E na época não tinha negócio de DDA igual tem hoje. Hoje, se tem boleto, já cai no DDA, você sabe. E aí minha esposa fuçava lá. Tem boleto vencer amanhã. Aí o Vitor começava a lançar. Ele via, e aí eles me tomaram isso aí. Me tomaram totalmente o meu serviço. O sonho de todo empreendedor, né? Ter uma pessoa que te toma as coisas e resolve, né? Mas o que eu demorei a acordar foi justamente isso aí. O que eu escorreguei, que se fosse hoje, mudaria completamente, desde o início, ter alguém de confiança para você dividir as tarefas. Sim. E hoje você tem um negócio que funciona muito bem. Você tá com quantas pessoas hoje na equipe? 20 funcionários. Cara, é muita gente, né? É bastante gente. É bastante gente. Como é que você faz como é que você coordena essa galera toda, faz a gestão das pessoas? Dividindo a tarefa, justamente. O que eu errei hoje, se eu chegar 10 horas, se eu não ir trabalhar, se eu viajar, a empresa roda. Cada um sabe chegar lá, tem uns vendedores, tem um financeiro. Então, é uma roda, né? Tá rodando direitinho, cada um na sua função. Então, do momento que eu aprendi a dividir tarefa, por cada um responsável na sua função, foi que a roda começou a girar sem eu estar lá. Eu posso ficar 30 dias sem ir na minha empresa. E como é que você acompanha esse povo? Relatórios, né? Sempre quando eu quero, eu peço o Vitor, né? O nosso gerente lá, e falo, olha, isso aqui podemos melhorar, e aí eu passo para ele fazer o acompanhamento. No caso, você acompanha ele? Eu acompanho ele acompanha que ele tá lá com a turma mais do que eu, né? Sim. Eu digo assim, eles que contratam lá, tudo, eu tenho hora que eu demoro 40 dias para me conhecer um funcionário novo. Porque eu vou na loja picada e eles acabam, às vezes, um entregador, vamos dizer. Tá saindo. Eu demoro 40 dias para ver a cara, às vezes, de um. Só que os Vitor, não. E hoje, a gente tem uma grande potência, né? O WhatsApp. Então, a tempo real hoje. Hoje a gente faz o Vitor converte, faz reunião online, né? Não precisa estar indo. Nem tá lá. Não tá lá. Então, hoje a gente tem muita facilidade. É verdade. E tem que saber administrar também, né? Porque tem gente, por exemplo, que não sabe administrar a questão do WhatsApp, do Instagram, aquilo acaba sendo um problema.
Então o cara aqui te toma mais tempo do que... Então vocês estão conseguindo fazer essa gestão bem feita e principalmente, tá rodando. Tá rodando. Tá rodando. Tá rodando. Então é o que... Não vou dizer todo mundo, porque tem as pessoas que ainda não mudaram esse estágio de descentralizar, ainda quer ficar com tudo na mão. Quer ficar com tudo na mão. Eu acredito que a maioria dos empresários, a parte mais difícil é confiar em alguém. Eu conheço tanta gente, sim, eu tento até explicar, mas olha, eu gosto de falar, parece que tem que tomar da pessoa. Ninguém consegue. É uma coisa meio inexplicável. É inexplicável. Você não confia em ninguém. Você começa a empresa fazendo tudo. Você está lançando tudo, daqui a pouco você fala, meu Deus, como é que eu vou ensinar isso aqui? Você acha que se você ensinar, ele não vai fazer da forma. E é onde eles fazem melhor do que a gente. Isso que eu ia dizer, realmente eles não fazem daquela forma. Eles fazem melhor que a gente. Melhor, porque eles têm mais tempo, né? Então eles fazem melhor que a gente. E estão ali para aquela função. Se forem bem treinados, bem acompanhados, que é uma coisa que eu trago muito dentro do programa do Equipe Autogerenciável. Eu falo, gente, primeiro, você tem que criar conexão emocional com a sua equipe. Tem que criar. Porque senão não tem engajamento. Se não tem conexão emocional, e nem eu falo assim, que nem hoje você tem 40 dias sem conhecer um funcionário. Mas o cara que ele responde direto tá lá. Tá lá. E tem essa conexão. Tem essa conexão. Porque se não tiver, desanda. Clima vira bagunça, aí começa a ter atrito, começa a ter fofoca, confusão. Então tem que ter essa conexão emocional, tem que ter os indicadores. Exato. Né? Que aí entra, por exemplo, toda a parte, hoje em dia, hoje a gente tem uma facilidade que, cara, se existisse no passado, era mamão com açúcar demais. Você é só alimentar. Exatamente. Hoje está muito fácil. É muito mais fácil. Tem programa para tudo, tem tudo online. Tudo. Você acessa no celular, cara. O negócio é incrível. Então facilitou demais a vida dos empresários. Essa parte da tecnologia hoje em dia, o que ajuda a gente, questão de tempo, de horário, muito bom. E você acha assim, por exemplo, em que estágio que é válido eu automatizar, por exemplo, os meus processos e os meus indicadores? Em que estágio da minha empresa? Fazer automação? Porque assim, querendo ou não, é um investimento, né? É um investimento alto. É um investimento. Sim. Então, quando é que você enxerga que, cara, é o momento ideal de você falar assim, ó, a partir de momento X, é o ideal que você comece a mexer com automatização, que você implemente um sistema, que você coloque um CRM, que você faça todo esse acompanhamento de forma mais tecnológica? Olha, hoje, eu não consigo ver mais empresa que abra sem estar com isso aí. Então, fazer já manual. Eu acredito hoje sim. Antigamente, quando eu abri 15 anos, ou outros empresários que a gente conhece, até que a gente conseguia. Hoje não consegue, Fran. Hoje, se você não entrar, pelo menos com o sistema, você fica preso. E você acredita que tem muito? E tem muito, ainda tem. Eu vejo. Você pode ter certeza que tem. Com caderninho. É muito difícil, por exemplo, como é que uma empresa igual a minha, eu tenho que ter 1000 itens lá, Nossa. Você pôr tudo em caderno, fazer preço, tudo manual, plano. Então, eu acredito que hoje, os dias atuais, sem sistema, você não. Ou seja, tem que fazer parte do investimento inicial. Tem que fazer parte do investimento inicial. E o que tem que ter ali que você acredita assim, isso aqui, para quem está começando, isso aqui é o básico, dentro de um sistema? Quais são as informações que você costuma checar, por exemplo? Geralmente, entrada, saída e o financeiro. Uma coisa bem simples. O primeiro sistema que a gente teve foi um sistema chamado CIAF. Gratuito, eu baixei ele. Olha aí. Gratuito, eu baixei ele. Ele tem até hoje. Gratuito. Entrada e saída e financeiro. Eu cadastrava todos os produtos quando dava a entrada. Lançava a nota, já lançava os boletos daquela nota. Apenas isso. Aí depois eu comprei uma versão paga. Era uma versão melhorzinha, eles me liberou mais acesso, a gente vai crescendo. E depois eu peguei outra melhor ainda. Até chegar na massa. Eles têm 3, se eu não me engano. 3 ou 4 sistemas. Sim. Tudo online. Da mesma empresa. Da mesma empresa, isso. Entendi. Tem Conforme você vai crescendo, e você vai adquirindo as opções melhor. Sim. E muito barato. Então tem sistema hoje que é R$100 por mês, 120. Então é um baixo investimento que se você for fazer manual, você teria que ter um funcionário ali para fazer. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Imagina, 100, 120 pila, dá pra pagar tranquilo. Exatamente. Ou você vai ter que ter um funcionário só para anotar e fazer ainda de risco. E quanto é que custa um funcionário? Exatamente. Digamos que seja ali aquele básico, um salário, pô. Exatamente. É um salário que você paga, mas o imposto é quase 2 pau. Então é mais fácil ter um sistema. Muito mais fácil. Hoje, uma empresa, eu acredito, iniciar sem sistema é complicado. Furada. Furada.
O que mais que você acredita que a gente tem que ter para a gente conseguir gerenciar um negócio que ele se torne autônomo? Que ele se torna, você fala... Que ele seja assim, consiga funcionar sem você lá dentro. Que é o que você tem hoje. Ah, sim. Isso aí eu acredito. Experiência. O que para mim funcionou foi a experiência. Igual você falou no início, a gente erramos lá e até chegar ao ponto, falando, não, eu preciso fazer isso aqui, se eu querer abrir outra loja, por exemplo, hoje, aquela lá roda sozinho. Então, assim, o que precisa ter para isso aí? É a confiança. Tem que ter confiança em alguém que esteja lá dentro, você tem que saber ensinar. Eu sempre falo o seguinte, a gente aprende, ensina, e aí confia na pessoa. Porque não adianta eu só ensinar uma pessoa e não confiar nela, não dar autonomia para ela. Aí entra naquilo que a gente falou. Você não dá autonomia para alguém que está lá, a hora que ele chamar a atenção do funcionário, o funcionário não obedece, ou vai chegar em mim, vai criar fofoca. Sim, então, fulano falou isso, não sei o que de mim. Hoje o Vitor tem totalmente toda a liberdade de contratar, de demitir quem ele quiser. Só fala assim, Vitor, tá no seu nome. A equipe é sua, eu falo para ele. Eu falo, minha equipe é você e os vendedores, que eu gerencio, que eu tô aqui com vocês. Sim. O restante é seu. O restante é seu, você tem total... E você cuida das vendas até hoje, você gosta, A né? venda não tem como abandonar. As vendas não tem como. A parte de venda ainda eu não consigo entregar, é porque eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer. Tem coisas que a gente curte fazer. Aí depois que evitou o WhatsApp, os clientes só passam no WhatsApp, e aí eu converso um pouco. Eu gosto de andar, eu gosto de negociar. É duas coisas ainda que eu faço muito na loja. As vendas, as compras é toda centralizada em mim, né? Sim. As partes de compra. Mas é um item que eu faço, tipo, meia hora por dia. É meia hora por dia, Porque já tem fornecedor. Tem fornecedor, tudo ligado, cadastrado no WhatsApp, né? Então, a hora que os meninos falam, olha, precisa de tal. Eu vou lá, com o sistema, aquele que eu te falei, eu vou puxar o que tá daquela indústria que eu compro, o que tá abaixo, o que eu tiver dúvida, o sistema me mostra o que vendeu nos últimos 60 dias, eu falo, vou fazer uma compra 60 dias. O próprio sistema vou me comprar alimenta. mais, vou comprar menos. O próprio sistema, aquele que a gente tinha falado há pouco, me alimenta a quantidade que eu quero e eu só passo para os representantes. É duas coisas que eu não consegui largar ainda. Não até quis tenho, largar, mas né? até penso ainda por esses tempos montar uma central de compras para mim e passar isso de vez. Às vezes, por exemplo, como é que tá os planos para o futuro? Exato. Do que você pode contar, né? Eu sei que tem coisa que não pode contar, mas como é que você está enxergando o mercado, as oportunidades? O que você está pensando? A gente está com um plano muito forte de abrir outra empresa em algumas cidades aqui, né, na região. Eu já tive... Vamos lá para minha cidade. Vamos começar mais perto, que é a primeira. Né? Esses dias eu tive uma cidade que quase fechei um aluguel, então a gente estava já bem acima, já num estágio bem avançado, de abrir uma filial perto aqui pra gente sentir, ver como é que é, e depois a gente tentar fechar a nossa região aqui. Uma loja em cada. Cobrir a região. Já cobrir a nossa região. Aí como é que fala? Aí começa a fazer sentido você ter uma central de compras. De compras, né? isso, é isso que eu Porque já tinha... o volume vai muito mais. Vai muito mais, exato. Porque aí, além da compra, você tem que alimentar as lojas menores, né? Sim. Que aqui seria apenas um CD e você... Não, e o que você construiu ali já dá para ser um CD, dá. né? Hoje a gente tá com mais de 1.000 metros quadrados, né? De isso em cima e embaixo, né? Porque embalagem é muito volume e tem muito volume leve. Sim. Então, você bate um piso, joga o leve para cima. Então, a gente tem mais de 1.000 metros quadrados hoje. Vamos dobrar, 2.000. 2.000. Não é bem essa conta, né? Exato. Mas a gente brinca. Cara, que legal. E é muita coisa pra cuidar ali. Mais de 1.000 itens. Tem que ter mesmo uma central. É um CD top. Vocês estão com uma sede muito bonita. Acho que foi um investimento legal ali, né? Muito. E na época da pandemia, Fran, voltando um pouquinho, eu acho que foi uma época pra gente que a gente ficou assustado no início, né? Todo mundo aqui, ele vai virar ok, mas foi a época que a gente mais cresceu. Foi a época que eu construí meu barracão, e no dia que eu fiz a mudança do pequeno pro grande, eu coloquei, ficou aquele espaço vazio. Eu falei, meu Deus, acho que eu fiz barracão aqui para uns 10, 15 anos. Passou o ano seguinte, eu tava alugando do lado. Olha aí. Passou mais um ano, aluguei outro do lado. Eu tô no terceiro ali, então. O último que eu vi foi o segundo. A gente tá com 3 lá já. Com 3 barracão. 3 barracão. Então, assim, algo que eu achei que ia demorar 10 anos para encher, que quando eu fiz a mudança, eu falei, meu Deus, cadê minha mercadoria?
Eu fui colocar nas partilheiras em cima, não ficou aquele vaso. Eu falei, meu Deus do céu, agora para encher isso aqui. E bom que tava tudo cheio antes, aí você tava falou assim, tudo cheio, espaço. sem espaço, né? E vai guardando lá. Um ano depois. Um ano eu tive que quebrar a parede do vizinho lá, que foi bem do legal. lado, quebrei a parede e já fiz. Hoje eu tenho que ter quase um barracão só para guardar os veículos. Metade de um barracão meu é só menos para guardar os veículos. Você faz entrega com esses veículos? A gente fazemos entregas, exato. Tanto na região todinha quanto em Rondonópolis. Ah, você tá fazendo até Estamos fora. fazendo hoje a Seara, estamos fazendo Itiquira, fazendo Primavera do Leste. Então, expandiu pra caramba. Expandiu bastante. Muito mesmo. E a pandemia veio, eu lembro na época da pandemia, o que vendeu de máscara, álcool em gel. Nossa, eu tenho álcool até hoje lá. Da pandemia aí, sem a pandemia foi um desafio pra gente muito grande, Fran. Principalmente o álcool. O álcool eu sempre trabalhei com álcool, né? Então, é a área minha também, alguns produtos de higiene e limpeza, né? E álcool a gente trabalhava. E veio a pandemia, acabou tudo e começou a surgir empresa nova e aquele negócio todo mundo tá procurando, as empresas só queriam à vista, à vista não, antecipado, que você paga, eles iam produzir. Do fornecedor. O fornecedor. E eu achei, na época, uma indústria aqui em Goiânia. Eu falei, meu Deus, eu nunca comprei dessa indústria e o povo tá pedindo álcool, eu arrisco, não arrisco. Se eu não me engano, era 60 mil de álcool que eu ia comprar na época. Mais uma decisão que você tem que ter. Mais uma. É risco. É risco atrás de risco. E eu falei, eu vou comprar, o povo tá pedindo, eu comprei 60, veio álcool, uma carreta de álcool para mim. Eu falei, meu, agora tem que vender. Se essa pandemia acabar, eu tô enrolado. Não é que a gente tava torcendo pra pandemia, né? Mas eu falei, tem que vender isso. Tem que vender isso aqui primeiro. E aí a gente começou a postar no Instagram, os vendedores começaram a oferecer. Eu sei que em torno de 30, 40 dias aquele álcool tinha em tudo. E subiu muito as coisas. E subiu muitas coisas. Eu lembro da máscara, o quanto a máscara levou o valor. Olha que legal. A máscara, eu sempre trabalhei com máscara também, mas na época da pandemia você não achava porque os nossos fornecedores dizem que estavam dando preferência para os hospitais, para as prefeituras. Eu falei, preciso resolver. Aí eu contratei 2 costureiras, comprei TNT e falei, vai fabricar máscara. Mas olha aí que massa, cara, que legal. É bom a gente ir pegando esses insights, porque eles são, é o empreendedorismo na veia. Na veia. Eu falei, você mandou fazer, elas fizeram quantas máscaras? 15 mil máscaras durante aquele época. Que depois as indústrias voltou, né? Aí a gente começou a pegar da indústria, mas na época eles fizeram 15 mil máscaras. Pra você ter uma ideia, eu pagava R$1 por máscara pra ela produzir pra mim. Elas ficaram felizes com o negócio, porque... 15 mil máscaras. 15 mil máscaras. Que ideia legal. Não sei se... Olha, adorei. E era engraçado que o pessoal queria máscara e ela estava fabricando e é um processo um pouco demorado. Lógico, é manual. Manual, tem que cortar e pôr aquele ganchinho que aperta aqui no nariz, fazia o zeladinho aqui atrás. E aí a gente vendia, falava, tem um lote para chegar. Tem 500 máscaras vendidas, produz. E elas trabalhavam até 10 horas no outro dia. Assim, a gente embalava, eu criei uma embalagem bonita com o nosso nome, Rondon Embalagem, produção própria, eu coloquei. Olha aí! E, gente, o que virou quase uma indústria. Quase uma indústria na época. Daqui a pouco ela falou, não, vamos fabricar, continuar fabricando uns negócios. Quase que foi isso mesmo. Vamos abrir um nicho aqui no mercado. Mas é isso, é desafio atrás de desafio, é ter coragem, é ter investimentos. É isso aí que faz a empresa crescer. Coragem. Cara, tem que ter. Tem que ter coragem. Eu vou falar, a gente fica com o negócio na mão várias vezes. Tem hora que você perde, é normal. Sim. Mas na grande da vez você vai acertar. E como é que você lida, por exemplo? Como é que você lidou com alguma perda que você teve ao longo do processo? Tudo tem o seu risco, né? Sim. Quando eu vou fazer alguma conta, alguma coisa, algum investimento, eu já coloco uma porcentagem de risco ali. Só que, por exemplo, no meu caso, eu sou muito seguro. Eu falo, se eu perder isso aqui, não vai me fazer falta, não vai me comprometer nos outros. Vai ser uma coisa que eu não vou ganhar, vou perder, mas não compromete o restante da minha empresa. Isso é importante. É isso, é ter pés no chão na hora do risco. Por exemplo, você tem isso, você vai arriscar tudo? Não. Você vai arriscar uma parte que se você perder aquilo ali, vai ter que correr atrás. Você vai perder dinheiro e tempo. Você tem que correr atrás novamente. Mas não compromete a sua empresa. Entendi. Todas as percas que eu tive, nenhuma afetou o salário do funcionário, o aluguel de alguma coisa. Nunca atrasamos, nesses 12 anos, um boleto de fornecedor.
justamente por causa disso, trabalhando sempre com esse menor risco possível, né? E se tiver um risco que eu vou perder, não compromete aquilo. Sim. Por exemplo, eu estou com ideia de abrir novas lojas. Sim. Esse valor que eu vou abrir, se não deu certo, eu não posso comprometer a que está dando fruto, né? A matriz. Exatamente. Não pode comprometer o que está dando certo hoje. E acho que essa é a importância, assim, eu sempre trago pra galera o seguinte, a gente separa, eu gosto de separar a empresa em 5 áreas, né? A área de vendas, que você tem que começar por ali, porque a empresa que não vende não se sustenta. Exato. A área de custo, porque geralmente quando a gente começa um negócio a gente investe dinheiro, né? Então aquilo vai um custo mais alto no início, leva um tempo para se pagar. Exato. Mas você precisa cuidar do custo para que impacte diretamente na terceira área, que é a área de margem. Então quando você chega em margem, ali você começa a ter algumas decisões de tomar. Às vezes olha, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso aumentar o valor do meu produto? Eu tô com muita demanda? Eu tô com pouca demanda? Eu tenho que arrumar um fornecedor melhor? O que eu tenho que fazer? E aí vem a quarta área e a quinta, que são áreas de pessoas e oportunidades. Que é justamente assim, que aí a maioria dos empreendedores invertem. Que primeiro ele aproveita uma oportunidade, tipo, ele cresce, aí depois ele vai pensar nas pessoas. E eu trago justamente ao contrário. Eu falo, primeiro você prepara pessoas, aí você dá o próximo passo. Exatamente. Porque aí você consegue aproveitar uma oportunidade, você está estabilizado, você não compromete. Porque aí entra a questão de, por exemplo, de você ter dinheiro de reserva. Exato. Porque a gente se empolga, né? Não sei se já aconteceu com você, de que você começa a ganhar dinheiro e você começa a gastar o trem tudo. Começa a gastar o trem tudo. Exato. Aí aquele sentimento assim, nossa, onde está indo o dinheiro? E uma coisa, Fran, que eu vejo muito empresários iniciantes, é não separar a conta física da jurídica. É querer passar tudo no cartão, misturar tudo. Todos os que eu vi que passou por dificuldade financeira foi justamente misturou as coisas. Que é onde a gente se empolga. Onde aquilo que você acabou de falar. Porque daí você olha lá na conta, tem dinheiro, Exato. Você acha que o dinheiro é seu. Exato, não é seu. Deixa ali no final do mês, você vai vir um imposto, vai vir um funcionário, vai vir um aluguel. E assim, Fran, quem está na empresa, a gente tem risco toda hora. Eu tenho hoje, entre moto e carro, mais de 8 veículos na rua. Toda hora um bate, uma coisa. Então você tem risco toda hora. Toda hora você tem que assumir alguma coisa. E se você não está preparado para aquilo, você vai sofrer. Aí custa mais ainda. Custa mais caro. Ou seja, se preparem. Se preparem. A empresa tem que ter um caixa, né? Ele tem que ter um caixa. Não é entrou aquele mês e não, agora eu vou zerar ela, eu começo. Não, deixa um caixa porque você vai usar. E você sempre foi organizado financeiramente? Financeiramente sempre fomos. Cara, me conta, o que você faz? Como é que foi? Isso é muito natural pra você? Da onde você aprendeu a fazer essa organização financeira? Olha, isso eu nem sei te falar, porque né, a gente, nem informação eu tenho. Eu sempre falo assim, que eu terminei meu 2º grau, foi na marra. Difícil, eu não tenho um curso superior, né? Sim. Então, assim, pra mim, acho que foi mesmo de casa, né? Dificuldades ensinou a gente desde pequeno, muito centrado, né? E vendo alguma coisinha dentro de casa, aquilo ali me impactou. Não, eu tenho que me organizar financeiro. Eu não posso ter passado o que eu tô vendo minha família passar. Você tem irmãos? E muito. Ixi, quantos? Devo ter uns 9 irmãos. Mentira! Cara, eu tenho 9 irmãos. 9 irmãos. 9 irmãos. Que legal. E seus pais são daqui ou não? São daqui. Você é rondinopolitano? Nasci na Pedra Preta, mas com 2 anos eu já tava aqui. Não, como é que chama quem nasce em Pedra Preta? Pedra Pretense. Nossa, é até difícil de falar. Até difícil. Pedra Petrense. Petrense. E eu só nasci lá e já veio pra cá. 9 irmãos. 9 irmãos. Então a dificuldade dentro de casa, muitas vezes, é o que ensinou eu. Não gastar tudo, sempre ter uma reserva, sempre foi muito. Desde quando eu era funcionário, eu sempre falava pra minha esposa, não gasta tudo, nosso salário tem que sobrar um pouco. Tem que sobrar, nós temos que investir. E a Vanusa é parceira, né? Nessa área demais. Cara, graças a Deus. Muito. Vanuzinha é top. É uma paciência. Ixi. Nossa. Engraçado que a gente que é meio doido, assim, né? Agitado, a gente acha umas pessoas calmas pra casar, né? Exatamente. Que lá em casa foi assim também. É tudo ao contrário. Graças a Deus. Vocês falam que eu tenho o costume de falar que carne boa só cai em prato vegetariano. Então as coisas invertem, entendeu? Carne boa não cai em prato de quem come carne. Mas... Faz sentido. Entendeu? Sempre é o oposto.
É, porque eu não imagino eu casada com a minha personalidade. Não dá certo. Não dá certo. Meu marido é um pouco sempre de tranquilidade. Sempre é um mais avançado e o outro para segurar um pouco. E lá em casa, justamente, ela me segura bastante. Que bom, cara. É bom que encaixa as coisas, estão fluindo, tá bem. Bom, vamos seguir para a finalização, que eu acho que o papo foi muito legal. Então, assim, vou te pedir uma última coisa, né? Que eu sempre peço para a gente poder finalizar o seguinte. E pense nas pessoas que estão começando, ou nas pessoas que estão no momento que passando por uma dificuldade de não tenho um caixa, ou tô penando para fazer minhas vendas, para fazer o negócio crescer. O que você diria para essas pessoas para que elas possam continuar? Eu acho que o lance é esse, não sabe? Desistir, não né? desistir. Porque vai dar certo, né? Vai dar certo. Mas o que elas podem fazer de acordo assim, com a sua experiência, com a sua vivência, que você quer falar? Dificuldade, Fran, todo mundo vai passar. Pode ser quem está iniciando, quem está um pouco mais para frente, dificuldade todo mundo vai passar. Eu já pensei em desistir no início. Falei, tem cliente, dinheiro tá pouco, às vezes se eu for trabalhar de funcionário, todo mundo tem isso. Sempre passou pela cabeça. Sempre passa na cabeça. Se eu for trabalhar de funcionário é melhor, tem garantia. Então essa dificuldade, esse medo faz parte do processo. Faz parte do processo. Só que eu sempre digo, não pode desanimar. Eu acho que o último caso, sim, você tem que falar assim, o último caso meu, na UTI minha, é desistir. É seguir em frente, seguir nadando, trabalhando, vendo onde que eu posso melhorar, ver se minha equipe está toda motivada. Eu acho assim, uma observância, né, é muito importante nisso aí. Você observar onde você pode melhorar. É na equipe, é no custo. Você precisa entender, né, o que acontece na empresa. A margem está pouca, onde eu estou errando, né? Porque, vamos dizer, eu conheço empresário que vende, mas diz que não tem margem. Clientes meus falam, e eu vendo muito, dono de restaurante, amigo meu fala, olha, que vende, você vai lá lotado, só que ele fala que não consegue tirar um bom salário. Mas vai olhar como é que é. Aí que eu ia falar. Então a gente tem que ver aonde ele está errando. Na venda não é. O preço dele está de acordo com que o mercado. Então se tem gente ganhando o mesmo valor que, por que ele não está ganhando? Aí tem que ver se não está tendo furo, se ele está comprando muito caro, o que está acontecendo. Ele tem que, nós empresários tem que fazer, né, esse rascunho, pelo menos um caso, não, onde eu posso melhorar? Eu vou motivar, eu vou pagar um treinamento para minha equipe, com a Fran ainda. Estamos sempre lá. Eu vou pagar um treinamento porque eles precisam motivar, precisam ensinar. E isso aí, esse autoconhecimento de cada um, né, de reconhecer onde faz errado e se não saber melhorar, que procura uma ajuda, né? Hoje a gente tem a CIR aqui, tem tantas entidades para ajudar, que você pode estar ali. E pessoas também. Quando a gente está meio desanimado, a gente não pensa em procurar alguém. Né? Exato. Ou a gente procura alguém que está pior do que a gente. Exato, Fran. Você falou tudo. Procura pessoas que deram certo. Fala, olha, eu estou passando dificuldade, é nisso, o que você tem para me dizer? Isso aí, e não desistir, gente. Desistir, acho que é o último caso, as coisas sempre dão certo no final. E é o que a gente tá fazendo aqui. Exato. Eu trago aqui pessoas que deram certo. Então hoje, se na pior das hipóteses você não quer nem sair de casa, você pode simplesmente ligar o seu celular e procurar pessoas que deram certo, que são reais que estão aqui, que estão falando, cara, faz assim, eu passei por isso, faz assado. Então, cara, fantástico. Alisson, obrigado. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, pela sua família. Eu acho que deve ter uns 6 ou 7 anos que a gente se conhece. Já. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Muito obrigado, tá? Dizer que a gente tá sempre aqui porque vocês precisarem. Mais um projeto, vai ficar lá com sua contribuição guardada lá eternamente, quando as crianças crescerem para mostrar. E que venham os próximos, né? Que venham os próximos. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar ajudando você nesse projeto. Ai, obrigada. A gente se conhece, falei, não, eu mandei mensagem para você ontem, falei, pra mim ajudou tanto, acho que eu até não queria vir, né? Eu não sou muito. Eu falei, não, eu devo favor à Fran. Mas foi tanto bom, que gostou de participar? Ótimo, gente. É legal, né? É legal. Que bom, muito obrigada. De nada, Fran.